Estamos sendo gravados agora. Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar no chat, ou tem o símbolo da mãozinha aí perto de desligar a chamada. Aí aparece para mim aqui um sinal. E aí, assim que der, eu termino o raciocínio, eu pauso e a gente tira as dúvidas. Tá? Olha lá, ó. Fala, Tiagão. Mandou para zoar, né, filho? Enfim, vamos lá. Seguinte, pessoal. Alguns aqui já conversaram comigo, já sabem mais ou menos como funciona o mercado, só que muitos também estão iniciando agora, tá? Então isso implica no quê? Que eu vou ter que fazer uma breve introdução aí do que é o mercado, só para quem está começando agora entender bonitinho como que funciona todo esse conceito, né? Inclusive tem amigos meus próximos aí que estão comigo na live aqui agora, na Masterclass, eu nem sei se eles sabem um pouco como que funciona de fato, né? A gente sabe, ouve muito falar e tal, mas não sabe na teoria, na prática, como que é, qual que é a função. Então, assim, gente, o Bitcoin, que é a nossa moeda inicial aí, a nossa criptomoeda que deu início a tudo, desde 2009, que já vem, né, que foi criada. O que o Bitcoin tinha como conceito e que tem até hoje, né, que está revolucionando aí toda a parte tecnológica de futuro, tanto financeiro quanto até hospedagem de dados em nuvem, por exemplo. O Bitcoin tinha como função livrar os cidadãos, né, de passar pelo poder do Estado, ou seja, dados que o Estado tem, está te monitorando, os bancos estão te monitorando. Então, questão tanto de horário, se você quisesse fazer uma transação no final de semana, você está na mão do banco. Então, e teoricamente do Estado também. Então, o banco tinha o controle, querendo ou não, sobre o que você fazia no mercado financeiro de uma maneira geral. E o Bitcoin veio para começar a driblar tudo isso. Então, o Bitcoin, por exemplo, as taxas de rede, né? Se você for falar de Ethereum, tudo bem, que é uma blockchain um pouco mais cara aí. Mas as taxas de rede são reduzidas, não tem tanta tarifa que nem banco tem. Você não tem limite de transação. As transações não são feitas em servidores, ou seja, você não tem um servidor próprio, igual o banco tem uma central de sistemas e que são máquinas que estão passando ali uma programação para fazer essa ligação entre pontas. Né? No caso da cripto, você tem a blockchain, que a blockchain nada mais nada menos é do que um canal criptografado da transferência. E como que é feita a transferência? Os mineradores fazem isso por nós. Então, quando você vê alguém falar que está minerando, o que ela está fazendo? Ela está compondo blocos, por isso que se chama blockchain. Ela está compondo blocos nessa cadeia, para deixar a cadeia, que seria, né, o canal de transferências, mais seguro, mais rápido, taxas menores e você pode estar, por exemplo, quando fizer uma transferência, por exemplo, para o Gustavo. O Gustavo está lá no sul. A gente não sabe por onde vai passar essa transferência. Pode ser um minerador lá da Espanha, junto com o minerador do Cazaquistão. É um negócio sortido. E essas pessoas que mineram são recompensadas por estar fazendo isso em prol da blockchain, da comunidade. Né? Então, o Bitcoin veio para sanar esses tipos de problema, para te dar privacidade, né? Você é anônimo. A gente tem meio que uma chave Pix. Nosso endereço meio que é uma chave Pix, né? No mundo cripto, na blockchain. O endereço é único, dependendo de onde for né, a corretora que você vai transferir. E o Pix, inclusive, do Brasil, ele é em cima de uma blockchain, ou seja, em cima de um projeto de cripto chamado XRP, Ripple, que é já uma proposta oposta do Bitcoin. Ele traz um pouco dessa tecnologia de segurança, rapidez, menos taxas e tudo mais, só que ele quer estar no poder junto com o Banco e Estado. Então ele já é uma moeda centralizada. Ele é um projeto centralizado. Ele não é um projeto descentralizado que, como a gente classifica, no caso, o Bitcoin, que é uma criptomoeda. A XRP também seria uma criptomoeda, só que a gente chama de altcoin, porque criptomoeda a gente só dá o nome ao Bitcoin. Então, criptomoeda é o Bitcoin, ponto. O resto a gente chama de altcoins, que seria Ethereum, XRP, Cardano, Solana, enfim. Então, alguém tem alguma dúvida até aqui de como que funciona, de qual foi a solução que ele veio apresentar ao mercado financeiro, tecnológico? Não, tranquilo. Então, de boa.
Então, partindo em princípio disso, né, a gente vê aí, não precisa de muitas delongas, Bitcoin ao longo do tempo ganhou muita visibilidade, né? Inclusive, a gente viu o poder sendo usado, de fato, não só como reserva de valor hoje, a gente viu o poder que o Bitcoin tem para, por exemplo, problemas que a Rússia teve com sanção, né? Os estados em si e os bancos proibiram a Rússia de fazer transação. Aonde que a Rússia foi encontrar um possível canal de que não tem intervenção de ninguém? No Bitcoin. Então a gente tem até um gráfico que compara a relação entre o rublo russo e o Bitcoin. E você vê que o Bitcoin atingiu o topo histórico contra o rublo russo por conta disso. Os russos estavam canalizando todas as suas transações, a maioria delas, para a blockchain do Bitcoin. Então, ali você teria uma saída dessa manipulação que o Estado e o banco pode ter sobre você. Então, o Bitcoin vem para sanar esse tipo de problema. Lógico que, nesse caso, a Rússia usou, né? O legal seria se a Rússia realmente não conseguisse fazer isso, né? Por conta de tudo que ela vem fazendo aí com a Ucrânia, mas tá aí uma nação que mostrou aceitação ao Bitcoin por conta dessas razões. Fechou? Feito isso, a gente passa agora para a parte prática da coisa. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Quando vocês estiverem enxergando, vocês me dão um ok. Enxergando. Tá funcionando aí, Gu? Aqui tá. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar aqui a plataforma que nós teremos que usar para fazer a mentoria por completo, masterclass por completo, que é a parte principalmente técnica da coisa, que é onde eu opero, tá? Então, a gente tem o TradingView, eu consigo pegar um link de convite aqui, onde vocês conseguem um desconto ao se cadastrar através desse link. Então, estou mandando aqui, tá? Caso vocês queiram utilizar ele, ótimo. Se também não lembrar, não conseguir agora, não tem problema, é só digitar o site TradingView. Ele vai ser necessário aí na nossa jornada para que vocês entendam o todo, né? Que eu acredito que a maioria entrou aí para a parte técnica da coisa. Então, beleza. Como hoje meio que é a primeira aula, então a gente tem alunos aí que não sabem muito como que funciona, então vamos explicar desde o começo. Isso aqui, cada cilindro desse, que a gente tem na cor verde e vermelha, a gente chama isso aqui de vela, tá? Ou, no inglês, o pessoal chama de candle, tá? O que isso simboliza? Simboliza, na cor verde, a força compradora foi maior do que a vendedora. Na cor vermelha, a vendedora foi maior que a força compradora, tá? Por mais que ela seja maior, tenha um topo maior do que às vezes a compradora, isso simboliza que a vela, no caso esse cilindro aqui, teve uma reversão de movimento, uma reversão de força, ou seja, ela começou a subir, só que depois o vendedor veio e no fechamento desse tempo, que ela tem um tempo para se iniciar e um tempo para acabar, a força vendedora predominou. E no caso das verdes, né, a força compradora dominou. Então, por exemplo, esses rabinhos aqui, a gente chama isso de pavio ou sombra, tá? Alguns chamam de sombra de vela e outros chamam de pavio. O que por exemplo, seria um pavio? O pavio nada mais nada menos é do que aonde essa vela percorreu. Então, por exemplo, acabamos essa vela aqui em cima. Ou seja, essa velinha ela chegou a percorrer para cima, ela chegou a percorrer para baixo, porém, no equilíbrio de forças, ela acabou fechando como uma força compradora positiva, por isso que ela está verde, ela acabou encerrando aqui. Por que eu sei que é aqui? Porque se você reparar a vela seguinte, a base dela é aqui. Ou seja, ela sempre começa, a próxima vela sempre começa onde a outra terminou. Então elas têm que ter um ponto em comum, tá? Que tá nítido aqui, vou até aumentar mais o gráfico para ficar ainda mais nítido. Então, ó, acabou a velinha aqui, começou aqui. Essa vela, eu sei que ela começou com uma força vendedora maior. Por quê?
Porque olha aqui o pavio, ou seja, ela veio para cá, devolveu toda, a força compradora atuou nessa região, devolveu todo o movimento, e daqui ela acabou fechando aqui. Ela até chegou a estar um pouquinho mais alta, ó, o paviozinho bem pequenininho ali, ó. Chegou um pouquinho mais alto e voltou e finalizou aqui. Como que eu sei que finalizou aqui? Porque a vela seguinte começou aqui e fechou aqui embaixo. Ela chegou a estar até um pouquinho mais para baixo e fechou aqui. E a próxima começou aqui. E a próxima começou subindo. Fechou o paviozinho, depois finalizou com a força vendedora sobressaindo dentro dela. Como que eu sei qual é o tempo que essa vela vai começar e onde ela vai terminar? Simples. Aqui em cima, nós temos os tempos gráficos. Esses tempos gráficos é o que simboliza o tempo da vela. Então, por exemplo, 15 minutos, nós temos aqui, ó, uma vela que durou 15 minutos. Essa, aqui no canto inferior da tela, lá embaixo, onde tem aquela linha amarela minha ali, está escrito lá, 5 de abril de 2022, 11 horas. Ou seja, ela iniciou 11 horas e acabou 11h15. Aí 11h15 começou essa aqui, 11h30 essa aqui, e por aí vai. Se eu for na de 1 minuto, quer dizer o quê? Que a vela tem a duração de 1 minuto. Então, por isso que você tende, em gráficos de menos tempo, ter uma volatilidade maior. Porque é 1 minuto, o mercado está se movimentando o tempo todo. Então, aqui no caso, ó, força vendedora aqui no 1 minuto está sendo um pouco maior, está empurrando o preço para baixo. Tá? E já essa vela vai se encerrar. Quando for 19h16, já vai iniciar uma outra e nós vamos acompanhando. Alguma dúvida até aqui? Show de bola. Então, o ideal é cada um, né, conforme o interesse e também o bolso próprio, é fazer pelo menos uma conta nessa plataforma para que vocês consigam acompanhar isso tudo que eu estou falando, a não ser só pela minha tela, tá? Então, depois eu também preciso ensinar vocês a fazerem toda a parte de setup. Então, o que é o setup? Colocar os indicadores que eu utilizo. Isso aqui é um indicador, isso aqui é um indicador, isso aqui é um indicador, isso aqui também. E cada um tem uma finalidade, cada um mostra uma coisa e provável direção que o preço vai correr. Então, depois, quando vocês estiverem com o TradeView, é interessante a gente colocar o setup junto, tá? Vou até fazer o caminho aqui rapidinho, mas você pode, quando tiver, né, caso queira fazer sem esperar a próxima aula, ou também pode me perguntar no privado, não tem problema, você viria indicadores e vai usar o setup que eu vou colocar ali no chat dessa videocall. Então, você vai escrever EMA, já vai aparecer para você a EMA ali. Então, por exemplo, você vai vir aqui e escrever EMA. É essa aqui, média móvel exponencial. MA vai ser essa aqui, média móvel. Vai colocar essas e vai colocar essas aqui, ó. RSI Levels. Vai ser isso aqui, mas eu vou mandar tudo anotado ali, tá? Mas é só para vocês familiarizarem com a tela. Vai ser esse aqui, começa com 20, 30, 70, 80. E depois o RSI normal, que é o índice de força relativa, que é essa cobrinha aqui de baixo. Eu também vou explicar a função dela. Então, vou mandar aqui. Depois que você conseguir achar a EMA, você vai buscar duas EMAs. Você vai escrever EMA uma vez, vai clicar, depois EMA mais uma vez e clicar. Porque são duas EMAs de períodos diferentes. Quando você colocar os indicadores, eles vão aparecer aqui. Lembrando que para você ter 5 indicadores igual eu tenho, você tem que ter a versão Pro, que custa em torno de 60 a 70 reais por mês, que é a versão que eu uso, para você poder ter todos juntos aqui. Senão ele vai permitir, se eu não me engano, só 2. Então seria 2 EMAs, ou uma MA e uma RSI Levels. Aí você vai ter que ficar escolhendo entre um ou outro. Como eu utilizo todos juntos, eu gosto de operar e por isso que eu compro essa parte Pro. Tá? Então vou mandar aqui agora só eles aqui antes que eu esqueça. Vou explicar a função de cada um rapidinho para a gente poder seguir. Beleza. Na hora de você você for fazer a configuração da EMA, lembrando que a aula é gravada, então vocês podem ver e rever, e também podem me pedir ajuda que eu estou aí. Vocês vão vir em configuração, e onde que é a EMA, significa EMA 12, EMA 26? Aqui, em valores. Período. Você vai alterar isso aqui. Uma tem que estar 12 e a outra vai ter que estar 26. Por isso que é uma EMA 12 e uma EMA 26. Tá? MA, a mesma coisa. Você vai colocar uma MA, vai vir aqui, você vai ter que clicar na engrenagem. Você pode alterar a cor, como você vai querer aqui no gráfico. E depois você vem aqui e altera para 200. Em período. Só isso. E dá OK. RSI Levels não precisa mexer em nada.
Tem que ser esse RSI Levels 14, que já vai automaticamente, e o volume já vem na versão básica, já vem aí como indicador, tá? E o RSI, que é o índice de força relativa, ele vai aparecer aqui embaixo, que é essa cobrinha aqui amarela, tá? Dando uma passada aqui, o que significa cada um deles? Tem até um pessoal que está aí na Masterclass hoje e já sabe esse conhecimento, até peço um pouco de compreensão deles, porque como é a primeira aula, eu preciso dar esse pente fino e depois a gente já começa a arrebentar aí na parte avançada. Então é o seguinte, as EMAs são essas duas linhas aqui, tá? A EMA 12 é essa mais clara, a EMA 26 é a mais escura, tá? Eu tô olhando para o lado aqui porque eu tô na tela aqui com vocês. Então é o seguinte, o que elas simbolizam? Qual a diferença de uma EMA para uma MA, visto que ambas são médias aritméticas? No caso, a MA é uma média aritmética móvel e, no caso, a EMA é uma média aritmética exponencial. Qual a diferença das duas? A diferença é simples. Ambas vão trazer o mesmo conceito, que é uma média de soma de períodos e dividindo por aquela quantidade de períodos com o fechamento do preço daquele ativo em específico. No caso, nós estamos vendo o Bitcoin aqui. A NA a gente usa para períodos longos. Então, eu estou com um período de 200. Então, ou seja, ele vai fazer o cálculo da média do preço de 200 períodos. O que é o período? O tempo gráfico. Então, uma MA 200 está me dizendo o quê? Que o meu preço médio de 200 períodos no gráfico de 1 minuto, ou seja, há 200 minutos atrás, o meu valor é 45.873,19. Ele aparece aqui, ó. Só que se eu ficar com o mouse aqui, vocês vão conseguir ver. Então, é isso que ele está me indicando. E isso vai mudando conforme o preço vai se direcionando, porque ela vai acompanhando. A ponta dela está aqui, que é nessa faixa de preço aqui. Tá vendo? Tá ali. A EMA, a gente utiliza para períodos mais curtos. Por isso que o período 12 e o período 26, que também usam o mesmo conceito de fazer um cálculo de média de preço, que é uma média de preço fechado. Então, cada vela, você vai ter um preço de abertura, um preço de máxima, de mínima e de fechamento. E isso aparece aqui em cima. Ó. Então, você colocou o mouse em cima da vela, você está vendo lá, abertura, ou seja, ela abriu em 45.953,91, ela chegou no máximo a 45.953,91, ou seja, ela fechou em cima do que ela abriu, né? Ela abriu nesse preço aqui, que é a primeira cotação. E a máxima dela foi essa. A mínima dela foi 45.941, ou seja, uma oscilação bem pouca, uma oscilação aí de $12, e fechou em 45.947,02. Ou seja, ela fechou um pouco abaixo do que ela abriu e do que foi a máxima dela, tá? Então, essas informações são muito relevantes. Então, o que a EMA e a MA vão pegar? Elas vão pegar o preço de fechamento de cada vela dessa, pelo período que você colocou, no caso 12, vai pegar 12 últimas velas, vai fazer uma média. 26 últimas velas, uma média de 20.200 também. Então, elas são muito importantes para poder dar esse norte. Você pode ver que a EMA, por ser de curto período, ela vai andar meio que junto com o preço. Já a MA, por ser período longo, nem sempre ela anda junto do preço. Por exemplo, aqui, ó, ela seguiu em linha reta, o preço tombou e subiu. Tá? A MA, muito interessante, e vocês vão reparar ao longo dessa jornada, que a MA serve como imã para o preço. O preço, por mais que se distancie dela numa explosão ou num derretimento, em caso de movimento de baixa, ele tende a buscar ela, porque ela é como se fosse um navio. Então, como ela é pesada por ser 200 períodos, quando você tem um rompimento, seja para cima ou um rompimento para baixo, até ela acompanhar o preço já subiu de volta. Então, meio que você olha e você vê ela se cruzando quase sempre. Aí, quando ela começa a subir, porque o preço está subindo, já deu tempo do preço cruzar de baixo. E por aí vai. Pode ver que ela, no caso do gráfico de 1 minuto, a gente olha aqui o distanciamento que ela teve. Ó. Então, quando o preço já estava derretendo aqui, ele começou a sentir o baque e aí ele buscou ela. Né? Por mais que ela também vá de encontro ao preço, o preço serve de imã e também serve como um indicador para a gente aí, no quesito, quanto mais distante, caso eu estiver esticado no movimento de alta, a qualquer momento a gente pode ter uma correção. A gente vai ter essa correção. Porque a gente tem que encontrar ela. Tá? Qual é o papel desses três indicadores e para que eu uso, por exemplo? As EMAs e a MA,
Quando elas estão acima do preço, por exemplo, aqui no caso, as 3 estão acima do preço nessa região. O preço está aqui embaixo. Essa parte aqui também está abaixo das 3. Ambas, as 3, servirão como uma resistência. O que é uma resistência? É uma região onde você pode encontrar possíveis pontos de venda. Ou seja, o análise gráfica nada mais nada menos é do que você ter o desenho de como os investidores estão agindo. E com base nisso, você pode ter ferramentas que te indicam probabilidades de movimento. Então, juntando uma série de fatores, como se fosse um médico cirúrgico, que está ali juntando uma série de sintomas para que chegue em uma conclusão, é isso que vocês têm que fazer no mercado. Então, eu recebo muitas perguntas de quais tempos gráficos são favoritos, e logo mais eu vou explicar que os menores têm uma função, os maiores outras, tudo depende do perfil e do que você quer buscar no mercado. Se você quer um cara ser a longo prazo, um cara conservador, se você é um cara que quer viver disso, quer fazer scalp, que são pequenas operações que a gente chama, né, de fazer um lucrinho rápido e sair, quer ser day trader, enfim. Então, voltando aqui às médias, quando você tem elas acima, ela se torna uma resistência, ou seja, em alguns pontos é possível ver isso nitidamente. Por exemplo, aqui. Vou abrir aqui para vocês enxergarem bem de perto. O preço está abaixo, então ele não tinha nem força para tentar vir a romper e buscar essa EMA 12, a gente chama de EMA 12. Aqui ele quis tentar uma força compradora, ter uma revirada de movimento. Aqui é nítido ver que a EMA serviu como uma rede, não deixou ele passar. Então você consegue ver isso aqui nesse ponto, e você consegue ver nesse ponto nitidamente que o candle só toca e já volta. Né? Você está vendo aqui, ó. Muito próximo e ele devolve o movimento. Ou seja, essa vela em específico, com o que eu ensinei para vocês agora no começo, ela iniciou aqui, desceu para cá, a força compradora atuou, devolveu ela para o ponto que iniciou, trouxe ela até aqui e a força vendedora devolveu ela, finalizando ela aqui. Ou seja, a gente teve extremidades de força aí e que contribuíram, né, esse ponto de resistência dessa EMA 12 contribuiu para que o preço não superasse. Aqui a gente já tem um rompimento dela. E depois de rompida, ela serve como suporte. Então lembre-se que abaixo delas, resistência, acima delas, suporte. É nítido você ver aqui que depois que rompe, ela serve até de trampolim o preço continuar subindo. Então, ó, rompeu, finalizou acima dela. Se apoiou nela, para cima. Se apoiou nela, rompeu a outra. Seria a EMA 26. Rompeu a outra. Conseguiu se manter ali em cima. Rompeu a EMA 26. Se apoiou na 12. Segue. Essa aqui se apoiou na 26. E por aí seguiu. E quando você tem o rompimento dela, você fala, putz, olha lá. O que acontece aqui? Por ser um gráfico pequeno, 1 minuto, a volatilidade é muito grande. Então você pode ver que a gente tem movimentos intensos de baixa, ao mesmo tempo a gente tem uma vela gigante, que a gente chama até de marobozu, essa vela aqui verde, quase toda preenchida, com uma força compradora absurda. Só que no gráfico de 1 minuto, isso aqui não seria nada num gráfico grande, que são os gráficos que a gente tende a dar mais preferência para análise, porque os gráficos são fractais. O que isso quer dizer? Que o mensal é como se fosse seu avô. O semanal, seu pai, o diário é você e o resto aqui são as outras gerações. Lembra aquele ditado de temos que respeitar os mais velhos? É mais ou menos a mesma lógica. O gráfico mensal ele é um gráfico de tempo grande. Cada vela dele simboliza 30 dias. 12 velas para finalizar um ano. Então é um gráfico demorado. Quando mensal, você consegue enxergar as tendências, né? Se você está numa tendência de alta ou de baixa, por mais que esses aqui, os pequenos, estejam mostrando que tudo vai cair, se o mensal estiver dizendo que a tendência principal é de alta, para ele chegar, dar 2 tapas na mão e falar, ô, vamos, tá na hora de dormir, esses gráficos aqui mudam de um jeito, numa explosão que é incrível. Né? Então, esse aqui é o famoso bate o pé e esse aqui sai correndo. Então, a gente não pode utilizar os gráficos menores para tentar enxergar um futuro muito longo, um movimento muito intenso. Por quê?
Porque os gráficos menores é tipo assim, ó, se aparece um padrão para nós aqui, né, seja um padrão geométrico, um padrão, uma figura, a gente não pode ter como consideração que isso vai ser duradouro e que vai ser um lucro muito bacana, porque é um gráfico de 1 minuto. Então, tudo pode acontecer nos próximos minutos. Entende? Já no mensal, tudo pode acontecer nos próximos meses. Então, você dá tempo do movimento ser intenso. Então, as pessoas que, por isso que falam que holder, o que é um holder? É um cara que mantém posição. Ele não é um cara que fica comprando e vendendo, que a gente chama esses daí de swing trader, ou day trader, ou até de especulador, que são os caras que entram para fazer dinheiro no mercado aos poucos e saem fora. O holder, ele utiliza bases de preço do mensal para poder comprar posição e esperar movimentos grandes. Porque quando vem, por exemplo, uma vela no mensal, olha aqui, isso aqui num minuto, são várias velinhas aqui dentro, compondo uma movimentação que no final terminou dessa forma. Então, o gráfico mensal é isso aqui, ó. Isso aqui você quase nunca vai ver num minuto sem ter pelo menos um respiro, que seria da força vendedora. Então, assim, no mês, essa vela, dentro dela, entre topos e fundos, ou seja, quedas e subidas em vários outros tempos gráficos, simboliza uma variação de 44%. Entende? O porquê que eles falam que os holders tendem a fazer mais dinheiro? Porque o holder ele não vai se importar com essa volatilidade que vai rolar nos outros tempos gráficos e vai se importar só no macro, que é o quanto no final das contas o Bitcoin chegou, né, a valer. Então, por exemplo, o cara que comprou o Bitcoin aqui e é um holder, quando ele viu isso aqui acontecer, ele pode ter ficado desesperado. Só que, como ele tinha o propósito de esperar muito tempo, ou seja, em alguns meses, coisa acho que de 10 meses, ele viu isso aqui acontecer, que foi em março de 2020, no início da pandemia. Os mercados sangraram todos. Quando ele viu isso acontecer, ele falou, opa, ou eu compro mais, porque está dando uma oportunidade boa de fazer um preço médio, já que eu peguei mais caro, ou eu fico tranquilo, já que eu não tenho, talvez, grana para aportar, e vou ver o Bitcoin daqui a 1, 2, 3, 4 anos. O cara que comprou aqui, sofreu aqui. Viu 10 mil virar 4, por exemplo. Só que se ele esperou, porque o propósito dele era esperar, por isso que vem do termo hold, ele viu o negócio valorizar no topo histórico 655%. Então, assim, o holder, ele tende a ser um cara lucrativo, depende do perfil dele. Porque se ele souber fazer boas entradas, ou às vezes ele não sabe lidar com perda, não sabe ver o mercado sangrando e respirar, ele não fez um bom gerenciamento do capital dele para fazer esse aporte, ele vai realizar prejuízo igual a maioria das pessoas. Agora, se ele fez uma gestão perfeita, e falou, bom, eu vou comprar um apartamento, mas eu não quero usar o dinheirinho que eu vou colocar aqui. Esse aqui é para esperar anos mesmo e virar alguma coisa. Se ele fez essa gestão, ele vai se dar bem, porque ele não vai ficar acompanhando toda hora o mercado, ele não vai sofrer em ver que o capital suado dele virou pó, porque depois esse capital pode virar uma explosão, que foi o que aconteceu. Eu tenho amigos que operam comigo, a maioria aqui quer operar também, né? E eu já opero há um tempinho, vai dar quase 2 anos. Então, já vi capital meu desvalorizar demais e depois tudo se retoma. Então, o mercado, ele tem ciclos. E esses ciclos não são premeditados, lógico. Você não tem, todo mês de maio o mercado sobe, como muita gente fica especulando. Cara, não é assim. Isso aqui não é igual fruta, né, que tem a época. Isso aqui não existe. Né? A época é quando o mundo, a economia global, está otimista, né? Está positiva quanto a colocar dinheiro no mercado financeiro de maneira geral. Alguma dúvida até aqui? Tá de boa? Então, bora. Então, beleza. Dúvida sobre EMA e EMA vocês não têm, né? Ou tem? A EMA, mesma lógica das EMAs. Tá por cima, resistência. Tá por baixo, suporte. Aqui a gente perdeu a EMA 200, no gráfico de 30 minutos. Cada vela dura 30 minutos de negociação. Então, perdendo uma base como essa, você fala, opa, nós estamos sem força compradora ou com um interesse de venda muito grande, né, para romper esse suporte. A gente nem chegou a testar. Provavelmente, enquanto ela acontecia, chegou até a testar um pouquinho, porque dificilmente você vê ela romper direto. Geralmente, nessas zonas, elas tendem a ter uma dificuldade para passar, mas como durou 30 minutos,
Depois, até fechar os 30 minutos, ela teve força suficiente para jogar o preço para baixo dela de novo. E agora estamos tendo dificuldade de recuperar o movimento. Né? A gente está batendo na EMA 12 aqui, que agora se tornou uma resistência, e não estamos conseguindo subir. Isso fica muito nítido. Qual é outra forma que eu utilizo esses indicadores aqui para me dar uma possível previsão do que pode acontecer? O cruzamento delas. É óbvio que depois que o mercado já retomou o movimento, você pode ver aqui que elas não se cruzam, elas estão até distantes, mas elas se cruzam aqui. Quando você tem o cruzamento e com base em outros indicadores que vocês vão aprender ao longo da jornada aqui, vocês conseguem entender e ficar um pouco mais otimista em colocar uma parte do dinheiro que vocês vão fazer o gerenciamento para surfar um pequeno movimento. Então, por exemplo, para quem detectou nessa vela aqui que seja o cruzamento das duas aqui, ou seja, a EMA 12 estava por baixo da 26, depois ela cruzou para cima aqui. Você poderia ter feito uma entrada, por mais que já teve um belo repique, que a gente chama, né? Ó, você já teria pego aí coisa de quase 3%. Isso daí são mais de 3 meses o dinheiro na poupança. Em questão de 2 horinhas aí, você já teria pego isso, se tivesse pego o fundo. Mas vamos supor que tivesse entrado depois que viu essa sinalização das EMAs se cruzando. Daria para fazer aí 2% praticamente. Então, isso, dependendo quando você alavanca a sua banca, né, ou você entra com uma banca grande já, cara, 2%, fazer uma operação segura, prudente, com bom gerenciamento e com embasamento do que você está fazendo, puta, fica uma delícia, cara. Você faz 2% hoje, aí daqui a um tempo você faz mais 2%, no final do mês você fechou em 10%, 15%, 20%, de forma prudente, né? A consistência aqui tem que sempre fechar no positivo, tá? Beleza, agora vamos para o RSI. O RSI a gente usa o 14, tá? Ah, então por que você usa o 12, o 26, a MA 200 e o RSI 14? Isso é padrão mercado, né? Não que isso seja uma regra, mas o mercado financeiro, quando você vai montar um setup, o padrão dele é esse, tá? Então, caso vocês queiram utilizar outros períodos, fiquem à vontade, isso vai de cada um. Para mim, esse dá certo e para mim é o que eu vou manter. O meu setup é esse, eu não mudo, tá? Então, RSI 14. O que é o RSI? É essa cobrinha aqui amarela, tá? Vocês também vão colocar, vindo nos indicadores, escrever RSI aqui, já vai aparecer índice de força relativa. E você pode ver que tem 3 linhas pontilhadas. Uma verde, que eu sinalizei, ela em verde, você pode alterar clicando nela aqui em configuração. Uma cinza aqui no meio, e uma vermelha aqui embaixo. A vermelha eu também coloquei como vermelha, porque na verdade vem todas cinza. E o que é o RSI? É um indicador que a gente usa muito para descobrir bases de preço, que são os famosos fundos ascendentes, né? E para saber dos investidores em geral, quantos ainda estão no mercado, quantos ainda compraram, né, o ativo no mercado e quantos estão saindo do ativo, tá? Então é óbvio que num movimento de queda, como é possível ver aqui, nesse topo a gente tem um RSI bem esticado e depois a gente tem um RSI praticamente quase tocando a linha vermelha, que mostra uma força vendedora agressiva, tá? Então, ele simboliza a seguinte, imagina aí, você tem 100 compradores, 100 investidores, a palavra é 100 investidores. Quando ele está acima dessa linha, que essa linha aqui, ó, o RSI ele vai de 0 a 100, por isso que eu falei 100 investidores. Essa linha vai de 70 para cima. Então, quando a gente chega a tocar essa linha e começa a ir para cima em direção ao 100, quer dizer o seguinte, ó, fulano, de 100 investidores, 70 já compraram o ativo. Então, isso se torna uma regra de probabilidade. O que é mais provável? Você ter mais compradores, por mais que você possa chegar até os 100, uma hora tem que ter vendedor, porque você está naquele mesmo número de investidor. Então, ou seja, tem pessoas entrando aqui, 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 aqui. Isso tudo contribui com que ele estique. Então, as pessoas que entraram aqui, por exemplo, que são várias ao longo do caminho, já estão lucrando. E quando elas olham para esses indicadores que mostram que muita gente já comprou, elas começam a realizar lucro, elas começam a sair, porque o ativo tende a ter, né, um estopim para a força compradora, para a força vendedora. Então, geralmente, quando bate de 70 para cima, a gente já começa a ficar alerta.
porque já começa a dizer, ó, muita gente comprou o ativo. Tem muito mais gente que comprou do que vendeu até agora. Então, uma hora essas pessoas que compraram vão vender. Então, isso já simboliza um alerta para você, talvez, lógico, dependendo do tempo gráfico da sua estratégia, não comprar naquele momento. E o sobrevenda, então a gente chama isso aqui de sobrecompra, assim, de 70 para cima, que seria da linha verde para cima. E aqui a gente chama de sobrevenda, que seria ao contrário. Você tem 100 investidores, onde daqui para baixo vai de 30 até o nível 0. Se atingir o nível 30, quer dizer o quê? Que dos 100 investidores, 70 já venderam. Então você só tem a chance de mais 30 vender. Então a probabilidade, né, que nem como se você fosse levar em consideração, né, osmose, que você tem lá o preenchimento da água, é mais ou menos a mesma coisa. Se você tem já um espaço vazio para chegar comprador, ou um espaço vazio para ser preenchido de vendedor, esse indicador te mostra isso. Te mostra que, ó, cara, você tem mais chance agora de vir com compradores do que vendedores. Mas lógico, vocês podem reparar que nem sempre ele vai bater no 30 ou bater no 70 e vai devolver o movimento. Porque ele pode ficar extremo. Como eu falei, ele vai de 0 a 100. O sobrecompra é de 70 a 100. Sobrevenda de 30 a 0. Então olha aqui, por exemplo, esse caso. A gente teve o RSI dos 30 minutos na casa dos 18. Então ele ficou bem extremo. A gente chama isso de RSI extremo, porque ele não tocou nos 30 e ficou por ali. Ele rompeu esses 30 e foi lá embaixo. Eu já cheguei a ver RSI extremo em 6. Ou seja, só teria mais 6 vendedores na lógica para vender. Então o que eu fiz? Comprei. Porque agora começa a entrar comprador. Então entra 24 investidores comprando, já leva ele para 30. E do 30 ele chegou, passou de 30 ou voltou dos 70, isso aqui a gente já chama tudo isso aqui de padrão de equilíbrio. No 50, então, nem se fala. No 50, você só tem 50 pessoas ali, né? O equilíbrio de força. E detalhe, gente, quando eu falo de 100 investidores, é só para imaginação, tá? Isso não quer dizer que tem 30 pessoas investindo ou não. É só para vocês conseguirem imaginar na questão de porcentagem do mercado. Dos milhares de investidores que nós temos, isso aqui simboliza uma porcentagem do quanto já comprou. Então te indica um alerta, tipo, opa, muita gente já vendeu, ou um alerta de tipo, caralho, tem muita gente comprada, ou seja, que já está surfando esse movimento e a qualquer momento já pode realizar lucro, porque já está lucrando, né? Então isso para o Gustavão que está ali, o Tiagão que está me acompanhando, o Gi, que já chegamos a trocar um pouco de ideia sobre isso, já manjam bem aí, já estão utilizando até estratégias para fazer trade utilizando esse indicador que não dá para andar sem, tá? Então, o RSI, ele demonstra isso, por isso que ele chama até índice de força relativa. Alguém tem alguma dúvida quanto ao RSI? Sobre o que é a lógica dele, o entendimento dele? Show? Então, beleza. O que um trader tem que enxergar logo de cara para começar a querer operar ou procurar oportunidades? Tendência. Que nem eu falei no começo. Você tem que enxergar tendências. Se sua mulher está de TPM, qual é a chance de você contar algum problema para ela? É ruim. Então a tendência é mais ou menos a mesma lógica. Você tem que enxergar uma positividade de mercado para que você pense positivo e você pense de forma otimista, que seria o quê? Na valorização. Se você está vendo que as coisas não estão legais, não estão no clima bom, não tem por que você operar, tá? Lógico, no mercado existem produtos que a gente chama de derivativos, que no caso seria o mercado futuros, que você consegue apostar na subida ou na descida. Então a tendência aí só iria te mostrar para que lado você, né, apostaria. Mas o que eu digo para quem está começando, o ideal é entrar na carteira spot. Carteira spot é você comprar esperando a valorização desse ativo e vender. Como se você comprasse um carro hoje para vender ele mais caro amanhã. Tá? Então, por isso que vamos falar de enxergar tendências nesse sentido. E como que é composto uma tendência? Toda tendência é composta por topos e fundos. Aí a gente tem as nomenclaturas dos topos e fundos e a direção que essa tendência vai para você conseguir determinar se é uma tendência de alta ou de baixa. Então, por exemplo, uma tendência de alta é formada por um topo descendente. Por que um topo descendente? Porque ele desce o movimento.
e depois você tem que ter um fundo ascendente. Rompeu o topo anterior, a gente chama isso de pivô de alta. Então isso mostra o quê? Que a força compradora está otimista em colocar dinheiro no mercado. Aí você vai ter mais um topo descendente e vai escalando, como se fosse uma escadinha. Isso é nítido aqui, tá? Aqui no caso, a gente teve um fundo ascendente nessa região, tivemos um topo descendente, um fundo que foi ascendente até esse momento, depois a gente devolveu todo o movimento. Então, assim, para a questão de subida, você vai enxergar nitidamente nesse movimento aqui, ó. Pá, 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 puta de um topo, queda, topo, e por aí vai. No caso da descida, que seria esse primeiro exemplo aqui, a gente tem isso aqui, ó. A gente vai ter um topo, no qual ele vai ser um topo descendente. Nós vamos achar um fundo ascendente e depois nós teremos outro topo descendente, o qual o fundo já não seria mais um fundo ascendente, porque ele rompe o nosso suporte do preço. Então isso mostra o quê? Uma exaustão da força compradora ou um interesse maior na força vendedora, tá? Geralmente, quando isso acontece, ou o RSI está esticado seria o quê? Em sobrecompra, ou você está no padrão de equilíbrio. E aí de 50 a 50, ou de 60 a 40, enfim, os vendedores falam, não, nós vamos assumir aí. E isso acontece. Então isso aqui é uma tendência de baixa. Ó. O que o trader na baixa faz? Ele tenta, lógico, utilizar os indicadores, as ferramentas, para pegar fundos, fazer o pequeno scalp, que a gente chama, que é pegar esse repique. O que é o repique? Uma reversão do movimento, mesmo que seja pequena, porque uma tendência de baixa você não vai ter isso aqui, né? E depois cair com tudo, muito difícil isso acontecer. Então você vai ter uma tendência de baixa nítida, que é isso aqui, topos e fundos. Então alguns traders que já são mais experientes se expõem ao risco numa tendência de baixa a pegar esses fundos e sair aqui com pequenas valorizações, mas está colocando dinheiro no bolso. E depois rompe esse fundo e vai indo. Então você pode ver que aqui ela faz isso aqui, aí ela rompe isso aqui, ela tenta dar um respiro e continua rompendo. Então ela vai rompendo todos os fundos que ela cria. Isso mostra o quê? Que não tem interesse de compra, ou foi o que eu falei, o interesse de venda é maior. Numa tendência nítida de alta, você vai ter fundo ascendente. Então, no caso aqui é um fundo ascendente, um topo descendente, fundo ascendente, um topo descendente aqui em cima, um fundo ascendente nítido, que mostra o quê? Aqui a gente tem uma força compradora que segura o preço, tem interesse de compra nessa região, e você volta a fazer um movimento de escalada. Por termos rompido o topo anterior, a gente está numa sequência de tendência de alta. Principalmente por termos formado um fundo ascendente no gráfico mensal acima do fundo ascendente anterior. Então, como a tendência de alta é isso aqui, eu tenho que sempre criar bases de preço, que seria fundos ascendentes, acima dos anteriores. Então, a escada é sempre acima uma da outra, o degrau. Então, por isso que o Bitcoin ainda está em tendência de alta no mensal. Por quê? Porque ele provou isso com esse fundo ascendente acima do fundo ascendente de julho de 2021, que é nos 28.800. Se ele rompe esses 28.800, ele confirma um pivô de baixa e mostra que nós estamos em tendência de baixa, que seria o famoso bear market que a gente chama, né? Para quem não sabe, a gente tem dois animais aí que o pessoal usa para fazer analogia, que são os touros, bull, e ursos, que são, né, em inglês, bear. O que isso simboliza? Eles pegam, né, os golpes que esses animais dão na natureza. Então, no caso, o touro dá uma chifrada de baixo para cima e o urso uma patada de cima para baixo. Então, o touro, por ter esse movimento de golpe, ele fala que o touro é movimento altista, né, que você dá a chifrada para cima, então você quer guinar o mercado para cima. E o urso é aquele que vem e quer bater o mercado para baixo, com a patada dele. Então, por isso que a gente tem esses dois times. Urso, quando eles falam, são as pessoas que entram no derivativo, né, ou até mesmo os que vendem, e são a favor da queda do preço. E os touros são a favor da subida do preço. Só que o touro, ele tem que comprar numa região que é segura ele comprar. Ele não vai sair comprando em zonas perigosas que pode romper suporte e tá só ele lá querendo o seu suporte.
Então, por isso que a gente faz as análises técnicas para saber se nós, que somos, lógico, a minoria, perto dos grandes investidores que tem por aí, grandes empresas, empresários, que são eles que movimentam o mercado. Então, a gente tem que meio que remar conforme eles desenham tudo para nós. Então, o Bitcoin aqui está nítido uma tendência de alta. Mas, visualmente falando, é possível todo mundo enxergar essa lógica de que o mercado está sem força. Olha como o movimento de alta, depois de achar um fundo, está sendo michuruca, sem força. Subiu, está lateralizado. Olha a diferença disso. De um fundo ascendente com um bull run, que a gente chama, que seria a corrida dos touros. Olha o mercado aqui injetando dinheiro. Até mesmo aqui, ó, a recuperação foi rápida. Coisa de 4 meses aí a gente já chegou na TH. Aqui nós já estamos no 3º mês e a gente nem metade do movimento que poderia percorrer, percorreu. Tá? Então, enxergar tendências no macro é o principal. Então, beleza, vocês já sabem que a gente está numa tendência de alta por conta dessa lógica dos fundos. Aí você já passa para outro gráfico, semanal. Semanal, mesma coisa. Topos e fundos, topos e fundos. Aqui tivemos um fundo ascendente aqui, depois outro aqui, e estamos escalando. Agora estamos tentando criar um aqui, estamos utilizando a EMA 26 de suporte, tá nítido isso, olha ela aqui. Então a gente quer se apoiar no máximo nela aqui, não perdê-la. Se perde ela já fica um pouco complicado, porque a gente está perdendo um suporte interessante e importante, mas temos a EMA 12 aqui embaixo dando uma retaguarda, que também é interessante não perder, tá? Para depois a gente conseguir uma força e subir. RSI extremamente equilibrado, ou seja, pode tanto ir para cima como ir para baixo, porque ele tem gás para isso, ele tem força para isso. Então, né, em RSI equilibrado, é complicado você posicionar, né, alavancado, que seria no mercado de futuros, esperando aí grandes valorizações na sua operação, tá? Porque o mercado está indeciso, né? Ele não está partindo para nenhum lado. Então, quando você vai fazer a operação, você faz o estudo de probabilidade. Bom, se eu entrar aqui, onde que seria um stop loss, então? Pô, um stop loss nítido para caso você queira a todo custo posicionar alguma coisa do seu capital em Bitcoin, seria abaixo do fundo ascendente que a gente criou aqui. Não que ele já seja confirmado como um fundo ascendente, mas até o momento, sim. Então a gente tem a sombra aqui, né, o pavio até aqui. Então eu colocaria um stop loss um pouco abaixo. Ah, então, mas a diferença daí para a EMA 12, que também é mais um suporte, é de 1%, meu. Eu prefiro, eu quero arriscar isso no meu capital. Eu quero pôr mais 1% de perda aí, caso ele venha dar apenas um toque aqui e depois voltar. Beleza. Quem vai fazer a gestão de risco-retorno é você. E eu gosto de entrar em operações que eu tenho 4-1 em risco-retorno. Ou seja, eu tenho potencial de fazer 10% e o meu risco é 2,5%, um exemplo. Eu gosto sempre de fazer essa proporção 4-1 no mínimo para entrar. Não gosto de algo muito também agressivo. Então, por exemplo, nós estamos num padrão aqui que vocês vão aprender ao longo, né? Não dá para falar tudo hoje, mas nós estamos num padrão aqui de bandeira de alta no semanal. Então, vendo isso, já me deixaria, né, lembrando que a gente enxergou a tendência de alta no mensal, bandeira de alta no semanal, isso já me deixa um pouco mais otimista em pelo menos aportar 10% do meu capital para essa operação. Então, o que foi onde eu consegui uma consistência no mercado? Não foi só em enxergar padrão, não foi só em fazer uma gestão emocional, foi fazer uma gestão patrimonial. Então, por exemplo, se você fala, pô, juntei 10 pau nesse mês, quero pôr em cripto. Não é porque você viu uma oportunidade ou porque você ouviu alguma matéria que você enfia os 10 pau. Você tem que fazer essa gestão de uma maneira conservadora. Aqui o mercado é volátil, aqui o meu filho chora e a mãe não vê. Tem muita gente grande tirando dinheiro desse mercado. Então, para você tirar dinheiro junto com eles, nas suas devidas proporções, faça uma bela gestão. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil para colocar no Bitcoin, como eu estou apostando numa bandeira de alta no semanal, tendência de alta no mensal, bandeira de alta no diário, tenho esses dois suportes aqui que ainda não perdemos, então a tendência está saudável. Bom, beleza. Eu coloco 3 conto. Stop loss um pouco abaixo da EMA, vai, caso queira aproveitar os dois suportes aqui. E aí a gente faz o seguinte cálculo. Ó, já fica uma operação um pouco arriscada, 6,2%. Só que, quando você usa uma fração do capital que você separa para essa operação, tem que ser para essa operação em específico.
Se o ativo vem a cair, você tem ainda capital para poder ou diminuir o prejuízo, ou caso você veja oportunidades de trade, de recuperação do mercado, você pode entrar mais forte, porque você vai ter esse poder de fogo na sua mão aí guardado, para conseguir fazer um preço médio e conseguir surfar um movimento grande, que foi o que eu consegui surfar no começo desse ano, nesses dois momentos aqui. No momento que o Banco Central dos Estados Unidos falou da taxa de juros que, de fato, ia ser progressiva e ia existir esse ano, e na invasão da Rússia na Ucrânia. O que eu fiz? Eu fui escalando ordens ao longo da queda. É muito difícil você conseguir prever onde vai ser o fundo, mas indicadores e tempos gráficos e desenhos e ferramentas servem para isso, te deixar um pouco mais confortável em aportar dinheiro. E se você fizer uma boa gestão desse capital que você vai aportar, você consegue com certeza ter uma bela carteira composta de um bom preço médio para operar. Então, por exemplo, quando eu começo a ver movimentos intensos, eu vou entrando com 10%. Aí, se ele caiu, eu já vejo alguns indicadores mais extremos, eu já coloco 15%. Aí eu espero ele cair mais um pouco, coloco mais 5%. Aí cai mais um pouco, ou seja, já ficou ainda mais extremo tudo. Aí eu já entro com 20%. Então, assim, até o mercado de fatos estressar o meu capital, que seria usar meu capital integral, o mercado já está em colapso. Então, ele tem que fazer o repique. Por mais que ele esteja em queda brusca, ele tem que fazer isso aqui. Ele nunca vai fazer isso aqui, ó. Não, ele vai fazer isso aqui. Então, nesse momento, a gente teve isso. E ele surfou para cá. Isso que ele ainda conseguiu reverter um pouco a tendência. Ele reverteu um pouco o movimento. Então, eu consegui pegar uma excelente rentabilidade, porque meu preço médio eu fui pegando aqui, e consegui pegar em 33.015. A maior fração minha foi aqui, ó, bem perto da ponta. A ponta dele foi em 32, vamos ver já. A mínima dele foi 32.917. Eu tenho ordem, tinha ordem escalada até 33.015. E ainda tinha, caso ele viesse a cair mais, só que já estava tudo muito extremo, RSI do gráfico diário, é um gráfico grande. A gente já começa a ver, quando as coisas estão extremas em gráficos grandes, a chance disso reverter nos menores e já começar a dar um respiro, mesmo que seja para continuar caindo ou para reverter a tendência, é muito grande. Então, pô, o RSI do gráfico diário estava em 20. Em 20. Quando ele bate 30, já é algo de se vangloriar e ficar feliz que é uma oportunidade boa de compra. Em 20 ele estava. Ele estava mais abaixo do que... mais extremo do que aquela época, agora em maio, junho e julho de 2021, que foi quando teve aquele negócio da China, Elon Musk e tudo mais. Então, no final das contas, eu consegui fazer um preço médio mais ou menos na região dos $34.000 e surfei esse movimento até quase o topo, não foi até o topo. Eu consegui sair um pouquinho antes. Ou seja, eu consegui fazer 30% só no Bitcoin, fora as altcoins que, nesse momento em específico, estavam valorizando paralelamente até mais do que ele. Então, é assim que você encontra oportunidades e faz dinheiro. Então, é um conjunto de fatores, tanto emocional, quanto a parte técnica e quanto a parte de gestão de capital. Não, pô, mas se eu colocar 10 mil e valorizar 40, é 4 mil. Pô, já teve operação que executou só uma ordem minha e eu estava com 15% do que eu podia ter posto, um exemplo. Né? Vamos supor que eu tivesse entrado aqui. Aí eu ia falar, pô, puta oportunidade dessa e peguei 30% de 2 mil. Porra, paga uma conta de água, uma de luz, um condomínio, uma natação, enfim, paga quase nada. Você fala, puta que merda. Não pode pensar assim. Você tem que pensar que você foi prudente, você ficou com capital na sua mão, para caso ficasse mais extremo. E a consequência de você operar consistentemente e operar certo é o lucro. Você não pode colocar na sua cabeça que o seu mecanismo é estar 100% operando só para o lucro, pelo menos no início. Você tem que estar operando para ser consistente e gerar lucro no momento em que o processo falar, ok, você está pronto. Porque senão, você só vai perder dinheiro. E nesse mercado, perder não te faz um desistente, um fracassado. O que te faz um desistente fracassado, como o próprio nome já fala, é você desistir. Então, vá com calma. Não precisa ser aquele cara que fala, pô, quebrei 3 bancas. Banca a gente chama, né, que seria a carteira. Então, você investiu 10 mil e quebrou esses 10 mil, seria quebrou uma banca de 10 mil. Então, a gente usa esses termos.
Eu nunca quebrei banca. Já cheguei a ficar num prejuízo brabo, já cheguei a ficar com a minha banca reduzida? Sim, mas nunca quebrei por quê? Porque desde o comecinho eu já era um pouco pé atrás, um pouco prudente. E por mais que você se veja como um trader competente para isso, ponha a humildade no lugar e sempre pense que você, o seu dinheiro não vai aceitar desaforo e você, por mais que seja um trader experiente, é peixe pequeno no mercado. Um empresário que está lá na Bahamas agora no iate de 380 pés, ele tem 150 assessores monitorando o mercado para ele, entrando com grandes capitais aí que movimentam de fato o mercado. O Bitcoin tem uma capitalização muito forte, né? A gente consegue até ver isso num portal que é muito bacana também, vou passar para vocês aqui, a gente vai falar dele futuramente. O Bitcoin, você entra na página dele aqui nessa plataforma e você consegue ver o quanto que ele tem de capitalização do mercado. O mercado cripto hoje tem 2 trilhões de dólares. Isso, mundialmente falando, não é nada. E o Bitcoin já está nessa magnitude. Então, por isso que falam que o Bitcoin pode ir a $1 milhão. Porque, cara, perto do que a gente tem de economia global para injetar capital nisso, não é nada. Então, assim, é um mercado que está muito em crescente. O número de usuários que tem nesse mercado hoje é o mesmo número de usuários que a internet tinha em 97, ou seja, a internet em 97 até hoje evoluiu como? Quanto? Né? Tem gente que só vive de internet. Então, é isso, gente. O futuro, na minha opinião, está aqui. Né? Os estados podem tentar intervir de alguma maneira com leis, regulamentos, só que não para. Só para se, de fato, o Bitcoin, o mundo, na verdade, ficar sem internet. Só. Se puxarem o cabinho da internet no mundo, aí o Bitcoin, de fato, está fadado ao fracasso. Se não, até com sanção, o Bitcoin ele não para. Porque vai ter minerador em outro lugar, os mineradores vão migrando. Né? Tentaram banir lá na China, o minerador migrou da China para os Estados Unidos e migrou para outros países, e aí tem alguns que estão dando benefício para minerador. Então é algo que não se para, porque é algo que movimenta dinheiro e é algo sustentável. Né? Então, o Bitcoin hoje tem 963 bilhões de dólares de capitalização. Então, assim, pô, de 2,1, 900 bilhões de dólares é o Bitcoin. Ou seja, quase metade do mercado está nele. Por isso que ele está nessa magnitude toda. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo claro por aqui? Deu para acompanhar? Vocês vão me dando feedback aí, pô. Sim. Eu gosto de falar desse assunto, começo a falar e nem me dou conta de onde eu fui parar. Victor, a Fala gente aí, meu podia amigo. fazer uma análise rápida da Solana, que disparou meus alarmes aqui. Eu estava fazendo Você a quer uma análise análise aqui dela? na app e acabei que estourou o alarme, rompeu o triângulo e tudo mais. Quer que eu compartilhe a tela ou faz por aí? Você chegou a fazer a análise ou ainda não? Ou você quer que eu faça? Aham, eu fui fazendo basicamente aqui. Em qual tempo gráfico? É, eu estou analisando de 30 a 4, 30 minutos a 4 horas. 30 minutos está chegando no perto da sobrevenda do RSI. Numa hora, deu ombro, cabeça e ombro, está em movimento de baixa, pivô de baixa. E acabou de romper o meu triângulo descendente, aí eu coloquei o RSI Levels e no primeiro deu junto com a MA200. E como agora ele estourou o meu triângulo, então acho que seria uma boa esperar ver até onde ele vai, né? Para ver se segura na MA200 e no RSI Levels, para poder entrar, que Então, aí também seria a sobrevenda numa hora. pessoal, só para seguinte, o Gustavo, ele já mexia com o mercado, então ele é uma pessoa que já entende um pouco. Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser uma parte um pouco técnica que provavelmente vocês não vão conseguir entender tão nitidamente, tá? Então, até falo até para quem quiser já sair, tiver compromisso, coisa do tipo, pode ficar à vontade, porque a de hoje a gente já encerrou, amanhã a gente vai ter de novo. Lembrando que está gravada a aula, eu vou disponibilizar ela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, caso queira, né, sentir a vontade de chamar no privado, fica à vontade. Assim que eu terminar a live que eu vou ter com o pessoal do Telegram agora, eu vou estar disponível para tirar dúvida.
Então, agora é um negócio que eu vou tirar aqui pessoalmente do Gustavo. Se quiserem acompanhar, fica à vontade, mas se quiserem fazer outras coisas, a de hoje está feita e amanhã a gente já mete chumbo de novo, tá bom? Valeu aí para quem for sair, obrigado, boa noite. Então vamos lá, Gu. Você fez análise numa hora, você está enxergando o quê? Um cabeça sombra onde? Quer que eu compartilhe minha tela com vocês? Eu enxerguei no 1 hora. Ombro, Aqui, cabeça e se ombro, bem diz? aí. Não, não. Bem. Deixa eu pegar aqui. 5 de abril de 2022, às 9 horas. Seria a cabeça, ombro esquerdo às 2 da manhã, Tá, você está falando de aqui, 5 de então. abril, e o direito às 14. Aqui você está falando, certo? Isso. Aham, é. Então, você enxergou perfeitamente, porque o padrão se formou. E como que eu sei que ele se formou? Porque ele teve o derretimento, ele tentou fazer o pullback, ele não recuperou a EMA e ele derreteu. Então, num padrão como esse, para quem está, sei lá, posicionado aqui, poderia sair da operação, ou para quem opera futuros e quer tentar fazer uma graninha em short, short seria vendido apostando na queda do ativo, seria um urso, faria o quê? Entraria nessa possível formação. Então, quando começou a ver essa movimentação, já identificou isso aqui não tivesse acontecido ainda, possivelmente já ia escalar ordens vendidas aqui, com stop loss nítido acima da cabeça, porque se a gente romper esse topo, a gente não teria mais uma cabeça, né? Então não seria mais ombro, cabeça e ombro, né? A gente teria um pivô de alta até, na verdade, mediante esse movimento, apostando na queda e se deu bem. A sua pergunta é se você está na hora de posicionar ou só foi uma realmente para ver se estava É, certo, análise e tudo mais. eu queria saber se concordava comigo, porque se abrir aí agora no de 1 hora o RSI Levels, o... vai dar certinho com a MA 200. E Numa aí hora. aí eu tava pensando, esperar mais um pouco, derreter mais, para chegar na MA 200 para poder Então, se ó, posicionar. mas é o seguinte, a estratégia do uma hora em sobrevenda, ela não se aplica sempre. Você pode ver que a Sol, por que que uma hora em sobrevenda, que foi nesse caso, nesse fundo ascendente aqui, ele chegou a fazer o repique? Porque a Sol está há muito tempo em hype. Cá. A última vez que ela tocou sobrevenda foi no dia 20 de março, ou seja, fazem 16 dias, e depois disso ela teve um movimento explosivo. Então, são duas coisas que sempre você tem que analisar antes de você pensar em utilizar essa estratégia do Mora em sobrevenda. Como você está aqui, né? A Sol deu oportunidade do sobrevenda aqui. Então, para quem entrou aqui e surfou o movimento todinho, fez aí 64%. Depois disso, qual foi o primeiro toque? Aqui. Então, você teria que ter entrado nessa base de preço. Teria feito um scalp, porque você sabe que o mercado não está muito otimista por enquanto, e saído aí com quase 10% no bolso. Então, uma hora em sobrevenda não é regra de que sempre vai ser o fundo ascendente do diário. Depende da ocasião. Por ser o primeiro toque, depois de muito tempo, e a Sol está em hype, ou seja, ela está sendo aderida, ela está otimista no mercado, está indo meio que na contramão, aí você utiliza essa estratégia. Então, você acabou meio que perdendo o time. Eu digo assim, pode dar certo de tocar o sobrevenda e repicar de novo? Pode, só que já é um pouco mais arriscado do que o primeiro toque, que foi aqui. Então você tem Entendi. nitidamente o primeiro toque e um fundo ascendente formado, o qual já estamos querendo testar esse fundo ascendente, que para testá-lo a gente teria que perder a MA 200, e a gente perdendo ele, a gente pode vir a corrigir e até chegar numa possível base de preço nesse oceano aqui. Entendi. Fechou? Fechou, então. Alguma dúvida aí, galera? Olha os 5 minutos, Gu. Tocou aqui, repicou legal. Agora, se você for de novo esperar isso, ele repicou bem pouco, ficou bem arriscado. Né? Então, às vezes, nem compensa o risco-retorno. Então é isso, galerinha. Agora eu vou entrar em
live com o pessoal do Oh, Telegram. Para quem quiser oh. participar também, tiver no grupo do Telegram, vou estar mandando o link da reunião lá. E é uma live mais para tirar algumas dúvidas, né? Algumas pessoas querem ouvir também de novo a história e tudo mais. Então é mais para isso, tá? Ô, Vitor, Pode falar, Vinícius. só complementando um pouco a análise aí do Gustavo, eu vejo até, porque assim, eu não me apresentei muito bem para você antes de tudo, né, mas eu já estou um tempo no mercado, então assim, de fato eu já consigo viver do mercado, né, e assim, complementando um pouco aí o fato da análise do Gustavo, eu consigo ver um canalzinho de baixa, 1 hora, e uma bandeira de alta no diário da Solana. Tá? E, e assim, ao meu ponto aí, pela minha análise, uma entrada ideal seria na casa aí dos US$ 126, né? Perto da EMA, da MA. Exatamente. Perto da EMA 200. E o que coincidia com a 0,5 da FIBO do diário. Da Sim. 0,382, desculpa. Da FIBO, que Não, com consideraria uma bandeira certeza. de alta, né? Eu só não fui muito a fundo É, na questão de possíveis pontos de entrada, porque como tinha pessoa que está começando agora, claro, se eu claro. pegar e começar a puxar indicador aqui, os caras não vão entender nada, né? Aí fica até confuso. Aham. Mas com certeza, o que Perfeito. você falou, de fato, se puxar uma Fibonacci aqui, você vai ter possíveis pontos de reversão, você vai conseguir começar, né, perante esse oceano todo que o preço pode vir a parar, quais são os possíveis pontos que ele pare Sim. com mais firmeza, com uma gestão bem feita, né, de risco-retorno. A MA200 é um ponto legal de se entrar, né? Só tem que ver de fato o Bitcoin, porque o Bitcoin está num padrão bem estável, né? Uma hora ele chega lá em, sei lá, já tem 45.800, não passa mais dos 6. Então, se você olhar aqui no 4 horas, nós estamos aqui, ó, né? Tem gente que já pode caracterizar como ombro, cabeça e ombro, tem muita gente falando disso já, de topo triplo. Nós estamos num triângulo descendente, no 4 horas também. Então, isso tudo também complica um pouco o Bitcoin. Exatamente. Então, aquela coisa, o Bitcoin arrastar e uma moeda que está em. A Solana não está mais naquele hype de início, né? Não, não, Está não. num hype de valorização porque é um projeto bom. Então, aqui, por exemplo, a gente tenta passar isso aqui e não consegue de jeito nenhum. Uma hora ou rompe ou vai embora, né? Então, por exemplo, tem gente falando em Bearish Gartley, que também é um padrão. sim, sim. O Bitcoin pode estar Que formando ele, na verdade, ele está até rompe para formado, né? baixo, depois retesta e Isso. cai, despenca, né? Depois despenca. O pessoal acha que muita gente ficou de fora no mercado, gente grande. Eu até fiz uma live com o Maninho ontem, a gente falou sobre isso. Que muitos investidores ficaram de fora. E eles querem a todo custo entrar de alguma maneira. Então eles vão fazer de tudo para derrubar o mercado. Todo Já mundo tem ficou na gente que enxerga. especulação, né? Todo mundo ficou na especulação de Bitcoin 25 mil, 20 mil, então assim, muita Exatamente. gente ficou de fora, né? Já tem gente que acredita num OCOI aqui. Né? Então tudo é ponto de vista. Aí tem que fazer o quê? Uma análise em todos os tempos gráficos possíveis, né? Principalmente nos maiores, para tentar puxar que nem o mensal. Tendência de alta? Tendência de alta. Mas se você puxa a FIBO aqui, você já vê que ele está numa madeira de baixa. Ele não passa do Exatamente. 0,382 nem a pau. Ele está travado aqui, ó, só que é uma bandeira de baixa. Bandeira de baixa no mensal e bandeira de alta no diário, cara. Tá Então, bem, bandeira bem de alta no confuso. semanal. Exatamente. Então tá tudo muito instável. Eu já falei pro pessoal no grupo. Só posiciona em Bitcoin se ele romper isso aqui. Se rompeu os 48.200. 48 e 200, 300, né? 48.200 é o que vai me deixar otimista. Porque de fato a gente Exatamente. está prosseguindo para mais fatores de acreditar que essa tendência de alta tá nítida, tá saudável e vai continuar assim. Exatamente, isso mesmo. Beleza. Valeu, Vitão. Imagina que isso. Gente, vou lá pro Telegram agora. E a gente vai se falando para marcar as aulas certinho, horário. Se tiver dúvida, manda bala. Próxima aula vai ser um pouco mais pesada no quesito indicador, no quesito análise, no quesito desenho. Nós vamos refrisar esses indicadores que nós usamos hoje de novo. E se der, já faz o cadastro no TradingView para conseguir acompanhar aí no computador de vocês também. Fechou? Fechou, valeu, Victor. Boa noite. Tamo junto, gente. Boa noite.